castelo forte é o nosso Deus. Então, como prometido, nós vamos falar a respeito da relação entre a soberania de Deus e a oração. É o tópico que nós vamos tratar, pensando, meus irmãos, na questão 7 do Catecismo Maior, que trata, como nós falamos, a respeito do ser de Deus, né? Então, nós estamos, nesse momento, falando a respeito da soberania de Deus. E uma questão muito importante, que é bom nós enfatizarmos, é que quase sempre, quando nós falamos sobre soberania de Deus, nós acabamos falando da soberania de maneira genérica. O que eu quero dizer com isso? Que a gente apenas reconhece que Deus é, de fato, infinitamente poderoso e faz o que quer. Nós demos aqui o conceito de soberania, e o conceito de soberania significa que Deus, ele não pode ser limitado por nenhuma força. Ele é infinito. Por isso, o Catecismo Maior traz a palavra infinito. Lá no início, os irmãos se lembram, diz assim: Deus é espírito, e aí a segunda qualificação é infinito em si e por si. Ou seja, isso significa dizer que Deus, ele é tanto imenso no que diz respeito ao espaço e ao tempo, portanto, ele não pode ser contido por nenhum espaço e não pode ser medido pelo tempo. E também, logo à frente diz, ele é infinito em poder, sabedoria, bondade, verdade, e aí vai outras características a respeito da infinitude de Deus. Portanto, a infinitude, ela implica que Deus é soberano totalmente, infinitamente soberano. Imagine, alguém que é soberano em governo, ele já detém o poder de determinar tudo aquilo que ele deseja. Nós falamos aqui para os irmãos que o desejar de Deus é realização, diferente de nós. Quando nós desejamos algo, nem sempre nós conseguimos realizar o nosso desejo. Quantas e quantas vezes nós pensamos em alguma coisa, queremos algo, mas nós não conseguimos realizar ou transformar o nosso desejo numa realização. Isso não acontece com Deus. No caso de Deus, quando Deus quer, o querer de Deus é o realizar. Por isso o apóstolo Paulo diz que ele cumpre em nós tanto o querer como o realizar. Ele efetua a vontade dele em nós. Ou seja, quando Deus quer, o querer de Deus é a sua realização. Quando Deus quer salvar, ele salva. Portanto, por isso nós calvinistas e reformados não cremos que Deus possa não salvar, mesmo desejando. Por isso nós não cremos no livre-arbítrio, que afirma que a pessoa pode escolher entre Deus ou não. Por quê? Porque se Deus quiser salvar uma pessoa, o querer de Deus é a sua realização. Então, se Ele quer salvar, Ele vai salvar. Se Ele quis salvar o irmão Serginho, Ele salvou o irmão Serginho. O desejo de Deus não pode ser frustrado. Por isso Jó, lá no capítulo 42, ao reconhecer a soberania de Deus sobre todas aquelas questões, o que Jó falou? Eu só conheci o Senhor de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E aí ele diz, eu reconheço agora que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Por que Jó disse isso? Porque ele reconheceu exatamente que o desejar de Deus é o realizar. Diferente de nós. Nós podemos querer, mas nem sempre realizamos. Bom, isso então é soberania. Deus é infinito para realizar aquilo que Ele deseja realizar. E então, meus irmãos, nesta relação entre soberania de Deus e oração, eu quero apontar aqui para os irmãos
alguns aspectos, ou aquilo que nós estamos colocando aqui, como o valor da doutrina da soberania de Deus para a oração. A pergunta que nós fazemos é: se Deus já sabe, se Deus decretou, por que então nós devemos orar? Este é um ponto que é uma pergunta interessante. Para que orar se os decretos de Deus serão definitivamente cumpridos? E aí a resposta da nossa teologia é a seguinte: a resposta da nossa teologia é que Deus decretou tanto os fins, ou seja, os resultados, quanto os meios para se alcançar aqueles resultados. Vou dar um exemplo. Deus, ele resolve salvar uma pessoa. Salvar uma pessoa. E como que a Bíblia diz, qual o meio a Bíblia estabelece para que uma pessoa seja salva? O que é preciso fazer para que uma pessoa conheça a respeito de Jesus e seja salva? Pregação de quê? Da palavra, do evangelho, correto? Então veja, Deus decretou que o irmão Miro seria salvo em algum momento. Mas por qual meio o irmão Miro seria salvo? Pela pregação da palavra. Então o irmão Miro, ele precisava ouvir o evangelho, correto? Então Deus, ele decreta tanto o fim, que é a salvação do irmão Miro, como o meio, que é a pregação da palavra para o irmão Miro. Então isso explica também a relação de Deus com a oração. Deus decreta o que é que vai acontecer e ele estabelece a oração como meio para aquela coisa acontecer. Percebe? Do mesmo modo como ele usa a pregação para salvar, ele usa a oração para cumprir os seus decretos. E aí a oração, ela está no plano do decreto de Deus. Portanto, orar não é uma questão de competir, de concorrer com a vontade de Deus. Muito pelo contrário, é uma questão de nós nos adequarmos à vontade de Deus. Por isso que a palavra diz que, se nós orarmos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então, o que significa orar segundo a vontade de Deus? Significa exatamente estabelecer estes aspectos que eu vou aqui apontar para os irmãos. Eu quero fazer aqui a leitura de um trecho do Arthur W. Pink, que é o texto que como eu já anunciei para os irmãos, eu tenho utilizado como base para esta exposição acerca da soberania, e ele diz o seguinte: a finalidade da oração é expressar a Deus nosso reconhecimento pelo fato de que Ele, Deus, já sabe aquilo de que necessitamos. Deus já sabe do que nós necessitamos. Então, nós expressamos o reconhecimento disso, de que Ele já sabe o que nós necessitamos. E aí o Pink completa: a oração jamais se destinou a proporcionar a Deus o conhecimento daquilo de que precisamos. Ou seja, quando nós oramos, nós não estamos, na verdade, informando para Deus aquilo que Ele não saiba, como se nós tivéssemos que dar a Deus detalhes. Diz o Pink: antes, visa ser o meio de confessarmos a Ele o nosso senso da necessidade que nós temos dele. Olha que interessante. Há um livro muito divulgado, foi muito divulgado no Brasil, do Paul Yong-cho, que é A Quarta Dimensão. Ele fala a respeito da oração, é um pastor coreano, E nesse livro, Paul Yong-cho, ele fala o seguinte, que quando nós orássemos, nós deveríamos, Deus não responde às nossas orações, muitas vezes, porque nós não damos a Deus detalhes daquilo que nós queremos. Então ele diz assim: se você quer uma bicicleta, você deve dizer para Deus como é essa bicicleta. A bicicleta, ela tem que ser Monarch, do aro tal, da cor
vermelha, ela tem que ter um câmbio de marcha Shimano, tem que ter roda de alumínio, tal, porque segundo o Paul Yong-Cho, se nós não fizermos isto, Deus não vai ter como responder a nossa oração, porque uma oração genérica não atende àquilo que nós de fato desejamos. Se você quer uma esposa, então você precisa dizer, eu quero uma morena de 1,70 m de altura, que tenha o cabelo preto, até o ombro, não pode passar do ombro, tem que ser até o ombro, né? Que tenha os olhos caramelizados, que pese entre 60 e 65 quilos, né? Olha só, veja como que essa compreensão ela está totalmente equivocada em relação à palavra de Deus. Por quê? Porque, meus irmãos, se Deus é soberano, e se Ele já decretou tudo aquilo que acontecerá, é óbvio que Deus não só sabe daquilo que nós precisamos, como Ele decretou aquilo que nos acontecerá. Então, por isso que o Arthur W. Pink, sendo reformado, diferente do Paul Yong-Cho, né, ele reconhece o seguinte, que a oração não é você dar detalhes para Deus a respeito de coisas que supostamente Deus não saiba, ou expressar desejos que são desejos tão íntimos que Deus talvez ainda não conhece do nosso coração. Ora, é óbvio que Deus sonda os nossos corações, Deus conhece. O que Davi diz lá no Salmo 139? Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, não é assim? Ou seja, Deus nos conhece intimamente. Então, ainda que nós não orássemos, Deus sabe exatamente o de que nós necessitamos, o de que nós precisamos. Então, o porquê da oração? Aí é onde nós concordamos com o Arthur Pink, quando ele diz que a finalidade da oração é exatamente expressar a Deus, humildemente, este reconhecimento de um coração crente, de que nós dependemos dele para todas as coisas da nossa vida. Então, aí, nós temos aqui 2 exemplos bíblicos que eu gostaria de citar aos irmãos, que os irmãos conhecem, obviamente, mas eu gostaria de utilizá-los aqui como exemplos, né, para este tópico. Vamos lá em Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós não vamos conseguir projetar, né, Caio? Hã? Pode projetar então, por favor, Caio? Por gentileza. Eu fiz aqui um slide, irmãos, uma arte, para facilitar. Vamos ver se a gente vai conseguir. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, meus irmãos. Segundo aos Coríntios, capítulo 12. Esse é aquele texto no qual Paulo fala, né, a respeito do seu ministério apostólico, e aí aparece esta citação que os irmãos conhecem, que é o famoso espinho na carne, que poucos comentaristas conseguem explicar, né, o que de fato seria esse espinho, se é uma doença, o que seria isso. Alguns, a maioria, né, podemos dizer, acredito que a maioria dos estudiosos reformados, eles atribuem esse espinho como uma possível doença que Paulo tivesse, uma enfermidade. E alguns sugerem, alguns supõem, que fosse um problema na visão, nos olhos. Porque lá na carta aos Gálatas, ele, ao escrever a carta, ele menciona, vede com que grandes letras vos escrevo,
porque talvez ele não tivesse mais, talvez fosse algum tipo de catarata, algum tipo de glaucoma, algo que o estava afetando, né? Afetando o seu ministério. E alguns sugerem que fosse um problema de vista mesmo, nos olhos, né? Essa é uma hipótese, não é uma certeza, né? Mas o fato é que Paulo tinha esta complicação, dificuldade, que, segundo ele, era um obstáculo imposto para que ele não se ensoberbecesse. Paulo era muito bom, meus irmãos. Paulo era gênio, né? Paulo era um homem acima da média. Ele era poliglota, né? Falava várias línguas, ele era filósofo, discutia com muita facilidade a filosofia grega, conhecia melhor do que muita gente a própria religião judaica. Ele era treinado, né, para o tipo de argumentação. Por isso que as cartas de Paulo são muito distintas em relação à profundidade, à argumentação, ao conteúdo, né? Até hoje, muitos estudiosos estudam Paulo e não conseguem chegar, às vezes, a definições, né, de termos em suas cartas, porque ele é muito complexo mesmo. Deus deu a Paulo uma inteligência descomunal, né, uma inteligência rara. E aí, uma pessoa desse naipe, desse nível, né, Deus tinha que regular, controlar, porque ele poderia se ensoberbecer, ele poderia achar que era melhor do que os outros. Então, é disso que ele diz aí no versículo 7, olha só. Vamos ler juntos? 2 Coríntios 12, de 7 até 10. Vamos lá. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Esse texto é riquíssimo, não é, meus irmãos? Porque nos mostra aqui, como eu falei, um homem com qualidades extremamente destacáveis, né? Mas que agora recebe este freio para que ele pudesse se regular quanto a si próprio, né? E ele diz aqui o seguinte, que ele orou ao Senhor. Esse é o ponto que eu gostaria de destacar. Versículo 8. 3 vezes pedi ao Senhor. O desejo de Paulo era que Deus o curasse, né? Que esse espinho na carne fosse afastado, que Deus o curasse, que ele fosse curado. Mas qual foi a resposta de Deus? Paulo, eu não vou te curar. Eu vou deixar você com esta doença, mas eu vou dar a você graça para suportar as limitações que esta doença causa em você. Então Deus responde à oração do apóstolo com o desejo de Deus, que era manter a graça sobre Paulo, para que ele pudesse exatamente superar o seu orgulho, a sua vaidade, e viver humildemente para o Senhor. E aí o versículo 10, ele faz essa declaração maravilhosa, né? Ele diz, na verdade, o prazer que eu sinto agora é exatamente naquelas coisas que supostamente seriam problemas para outras pessoas. O prazer que eu tenho é sofrer por Cristo, é ser perseguido, é ser injuriado, é carregar o nome de Cristo e ser açoitado por isso, ser constrangido, passar angústia, preocupação. Será que se eu for para Roma eles vão me prender pelo caminho? Será que se eu pregar nessa sinagoga eu vou estar vivo amanhã? Será que se eu viajar para
para a Cilícia, eu vou encontrar comida, eu vou encontrar apoio? Será que tem um missionário lá em Creta para que eu possa me repousar? São angústias, preocupações, e Paulo está dizendo, eu tenho prazer nessas coisas agora, porque Cristo transformou o meu coração de tal maneira que Ele não curou a minha enfermidade, mas Ele me deu graça para superar a enfermidade. Então aqui a gente percebe a oração como o meio pelo qual Deus cumpre, não o desejo, mas a vontade dEle. O desejo de Paulo era a cura, mas o desejo de Deus foi outro. Por isso Jesus também, de modo semelhante, Ele orou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, faça-se a tua vontade. Então, embora o desejo humano fosse a vontade de Deus se cumpriu de maneira absoluta. Vamos ver agora o segundo texto, que é o texto de Lázaro. Isso está registrado lá em João, capítulo 11, e eu gostaria também que nós nos atentássemos para essa história que os irmãos também conhecem, né? Lázaro, ele estava também enfermo, diz o texto aí do versículo 1 do capítulo 11 de João, ele estava enfermo, né? E aconteceu que Jesus, ele recebeu a notícia, lá no versículo 4, e ele disse o seguinte, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. E sim para a glória de Deus, não é para a morte. Mas os irmãos sabem, né? O que aconteceu no versículo 13, diz o seguinte, que Jesus falara com respeito à morte de Lázaro. E versículo 14, Jesus disse claramente, Lázaro morreu. Como assim, né? Essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus, e Lázaro morreu. Parece uma aparente contradição. O próprio Jesus dizendo, não, essa doença dele não vai levá-lo à morte. Ninguém morre disso, né? Mas ele morreu. Só que o detalhe aqui é exatamente a fala de Jesus, quando ele diz, não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Por que para a glória de Deus? Porque depois, observem que Jesus, como sabemos, estando Lázaro já sepultado há 4 dias, versículo 17, né? Então, as irmãs já estavam sendo consoladas pela morte dele, Jesus foi até lá e o fez sair do túmulo. Seu irmão, teu irmão, versículo 23, há de ressurgir. Marta entendeu que essa ressurreição se referia ao último dia, né, ao retorno de Cristo, e Jesus fez com que aquele milagre acontecesse imediatamente. Então, isso está lá no final, né, versículo 43, quando Jesus clama em alta voz, Lázaro, vem para fora. O texto diz no 44, saiu aquele que estivera morto. O detalhe aqui, meus irmãos, acerca da oração, é que quando as irmãs de Lázaro informam a Jesus a respeito da doença dele, elas não pedem a Deus, a Cristo, né, para curá-lo. Mas olha qual é a informação que elas dão. Versículo 3. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Veja que interessante, a declaração que elas fazem é uma informação a Jesus, mas é óbvio que sendo Jesus Deus e sabendo de todas as coisas, a declaração que elas fazem, no fundo, é um pedido de socorro. Senhor, aquele a quem o Senhor ama está enfermo. É como se dissesse, só o Senhor pode curá-lo. Então, veja, é uma oração implícita, né? Não é um pedido claramente feito, estabelecido, mas é a crença na soberania de Deus, na questão de que Deus, como nós dissemos ali, meus irmãos, nós não precisamos dar a Deus detalhe, porque Deus sabe do que nós necessitamos, mas é, na verdade, o quê? O senso da necessidade que nós temos a respeito de Deus. Então, dá para pular aí, Caio, para os pontos?
Isso. Então agora veja bem, qual o valor da doutrina da soberania de Deus para a oração? Aí eu quero propor aos irmãos 10 tópicos como resumo daquilo que nós podemos responder. Se Deus já sabe, por que nós devemos orar? E então, eu gostaria de apresentar aqui 10 razões pelas quais nós devemos orar, mesmo compreendendo, crendo que o nosso Deus já decretou todas as coisas. Então, o primeiro deles, peço aos irmãos que vão abrindo aí os textos, para que a gente possa ler os textos à medida que formos afirmando os tópicos, né? Então, o primeiro é aprofundar a nossa admiração pelo caráter divino. Ou seja, quando nós oramos, meus irmãos, nós estamos, na verdade, conhecendo mais e melhor o nosso Deus. Porque a oração é uma conversa com Deus. É derramar, como diz o breve catecismo, derramar diante de Deus os nossos anseios. O que é um anseio? É um desejo, é aquilo que está lá no fundo do nosso coração. E você só vai fazer isto para com aquela pessoa que você admira. Para quem você vai contar uma situação delicada da sua vida? A quem você vai confiar, confessar sobre um detalhe importante de sua vida? Aquela pessoa em quem você confia. Aquela pessoa que você sabe que pode te ajudar, que pode resolver sua situação. Você não vai compartilhar suas dificuldades com qualquer pessoa por aí. Você não vai parar alguém na rua e dizer, olha, vem cá que eu preciso confessar uma coisa. Não, você vai procurar uma pessoa que você sabe que pode te ajudar, que vai resolver o seu problema, que vai te encaminhar. Então, à medida que nós reconhecemos quem Deus é, nós começamos a admirar de uma maneira mais especial o seu caráter. Vamos ler esse texto de Apocalipse apenas como um modelo, né, de apreciação do caráter de Deus. Vamos lá, Apocalipse 4, versículo 11. Vamos ler juntos. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Por que a citação deste texto? Porque aqui, este texto é uma declaração de todos aqueles que são santos no céu. A visão apocalíptica de João aqui é exatamente a visão dos santos reunidos, que agora glorificam ao Senhor por aquilo que Ele é. E observe, meus irmãos, que além das características atribuídas a Deus, a honra, poder, a glória, aqui o texto diz, porque todas as coisas tu criastes por causa da tua vontade. Então veja, o reconhecimento da vontade de Deus é que nos faz admirá-lo. Por isso nós oramos, admirando aquele que pode, pela sua vontade, cumprir os seus decretos santos e sábios nas nossas vidas. Então esta é a primeira razão, é aprofundar nossa admiração por quem Deus é. O segundo motivo é exaltar o firme alicerce de nossa fé. Meus irmãos, nós precisamos não de amuletos, de símbolos sagrados, de imagens, de coisas visíveis para acreditarmos no poder de Deus. Nós não precisamos destas coisas. A fé que nós temos é a fé baseada na convicção da promessa do próprio Senhor Jesus Cristo, de que estaria conosco sempre, em todas as situações. Então, quando nós oramos, nós podemos ter a certeza de que o nosso Pai nos ouve por causa da mediação de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E isto alimenta a nossa fé e fundamenta a convicção de que nós seremos ouvidos conforme Ele mesmo estabeleceu o meio, o modelo, o método. Vamos ler esse texto, o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29, texto também muito conhecido nosso, né? Texto final ali, em que Jesus trata a respeito das pessoas que estavam sobrecarregadas pelo peso da lei, né?
E agora Jesus convida estas pessoas para saírem desse farisaísmo, desse legalismo, e descansarem nele. Vamos ver? Mateus 11, 29, vamos ler. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Algumas pessoas equivocadamente interpretam esse texto como se Jesus estivesse aqui falando de um cansaço e de uma sobrecarga física, né? Alguma pessoa que está cansada espiritualmente. Aqui a ideia é de pessoas que estavam confiando no legalismo, na obediência à lei. Só que a obediência à lei, ela não traz descanso. Por quê? Porque você pode cumprir 99,9%. Uma hora você vai falhar. Por exemplo, a pessoa fala assim, olha, nunca vou atrasar na igreja. Vou sempre chegar, se o culto é 7, eu vou chegar às 6h55. Aí vai ter um dia que você vai chegar às 6h56. Pronto, você quebrou a lei. Aí você já vai para o inferno. Porque a Bíblia fala que você tem que obedecer a lei toda e perfeitamente, entendeu? Então o que Jesus está falando é o seguinte, os fariseus, eles querem pregar uma salvação que cansa, que sobrecarrega, porque não tem como. Qual é o modelo de salvação? É o modelo que descansa em Jesus. Vinde a mim, vocês que estão cansados dessa sobrecarga da lei, do legalismo, porque eu já cumpri. Meu jugo é suave, meu fardo é leve, descansa em mim. Eu cumpri a lei. Então, o que isso tem a ver com a oração? Exatamente porque na oração nós não devemos apresentar a Deus os nossos recursos legalistas, as nossas barganhas, como aquele fariseu disse, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou pecador como aquele aqui que está do meu lado, né? Eu sou melhor, eu vou à igreja, eu dou o dízimo, eu tenho tantos anos de conversão, minha família é toda crente. Não, nós não precisamos usar esses argumentos, muito pelo contrário. Esses argumentos de nada valem para que o Senhor nos atenda. E a Bíblia está recheada de exemplos assim, de pessoas para quem os recursos eram nenhum, e Deus os salvava. O cego, né? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus curava. A mulher que tinha um fluxo de sangue, chegou e tocou em Jesus, foi curada. Quer dizer, pessoas que não podiam apresentar nada de si mesmas. Mas o que elas fizeram? Elas alicerçaram a sua fé no lugar certo, que é Jesus Cristo. Então, a oração também faz isto, ela exalta o firme fundamento de nossa fé. Terceiro lugar, a oração, ela vai repudiar nossa autossuficiência, que é exatamente aquela ideia de que nós merecemos, de que nós temos condição de fazer algo. Aquilo que eu disse para os irmãos, né, na quinta-feira passada, às vezes a gente tem aquela mania de falar assim, agora a pessoa está numa situação muito ruim, né, agora é só Deus, né? Mas e antes, não era Deus? Desde o início não foi Deus? Por que só no final Deus tem que aparecer, né? Como se fosse um mágico, né? um mestre dos magos, alguém lá que, né, surpreendentemente aparecesse como um herói. E agora, quem poderá nos ajudar, né? Um chapolim colorado, né? Aparecer para resolver. Não, Deus não é isso. Deus está presente em todo o tempo, desde o início, né? Então, a oração, ela nos ajuda também a repudiar essa suposta suficiência que nós temos, de nós tentarmos tomar as providências, não é? Não, eu vou agir assim, vou agir assado, achando que nós vamos resolver. Lembra que quando Neemias estava diante do rei, e ele estava triste por conta da situação dos muros, etc., os irmãos sabem da história, né? E ali, quando o rei falou, por que você está triste, Neemias? O que você precisa, né? Resumindo, ele orou ao Senhor. Quer dizer, a oração nós não sabemos, a Bíblia não revela o conteúdo. Parece ter sido uma oração muito rápida, né? Muito assim, breve ali, porque ele estava numa situação, numa audiência com o rei, não tinha tempo, né, muito tempo. Nós não sabemos o que ele orou, mas certamente ali Neemias estava exatamente diante dessa situação. Olha,
eu não posso fazer nada, o rei pode, eu estou na frente dele, ele está perguntando o que eu preciso, então eu vou falar para ele, ó rei, nós estamos precisando reconstruir os muros, eu tenho que ir lá no meu povo, o senhor tem que me liberar. Aí o rei, o que Deus fez? Não, libero. E do que você precisa? Preciso de madeira. Então, além de liberar, eu ainda te dou o material, né? Quer dizer, olha só, então Deus, o que é ali? Neemias não tinha o que fazer, ele orou ao Senhor. Vamos ver esse texto, Romanos 9,16. Vamos lá, juntos? Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Esse texto, irmãos, é um texto fortíssimo contra o livre-arbítrio. Tem um livro muito bom, excepcional. O título dele é A Soberania Banida. Se um arminiano ler esse livro e continuar arminiano, ele não merece ir para o céu, não. Porque o livro é bom demais. E ele abertamente, assim, é o Soberania Banida. Pois os irmãos procurem aí. É um livraço, que exalta a soberania de Deus. Por que soberania banida, né? Porque exatamente ele vai dizer que o arminianismo, ele mata a soberania de Deus quanto à salvação. E um dos textos que ele utiliza lá é esse, que claramente Paulo toma do Antigo Testamento para dizer, olha, não depende de quem quer e de quem corre. Não é o homem que tem capacidade em si para escolher Deus. É Deus quem escolhe. É Deus quem chama. É Deus quem faz. Então isso mostra o quê? Que nós devemos repudiar qualquer tipo de autossuficiência, de mérito. Eu vou orar porque eu mereço isso. Senhor, tal. Não, nós somos, Davi disse, pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Não é isso? Então é o reconhecimento de nossa falência. Pode passar, Caio, por gentileza. Quarto lugar, levar-nos à humilhação profunda. Salmo 87, 7. Abram aí, por favor, irmãos. Salmo 87, 7. Salmo 87, 7. Vamos ler juntos? Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são de ti. Irmãos, não é fácil falar isso, né? Tem um hino do nosso cenário que a gente sempre canta, que eu digo, nós pastores, quando vamos ser ordenados ao ministério, quando terminamos o seminário, tem a formatura, quase sempre a gente canta. Nem sempre será para onde eu quiser que o mestre me há de enviar. Lembra desse hino? Conhecem, né? Aí tem uma parte que fala assim: de ti meu sustento só dependerá. É uma oração complicada, né? Quer saber? Não vou ficar esperando dinheiro da igreja, não. Eu vou fazer um pezinho de meia. Eu vou fazer um outro curso, outra profissão, porque vai que, né? Vai que. Vai que, né? Olha lá. Como é que eu posso dizer, meus irmãos, todas as minhas fontes são em ti? Se eu não tiro o meu pezinho do serviço público, porque supostamente ele me dá estabilidade, né? Estabilidade de quê, minha gente? Estabilidade de quê? Se a gente pode ter uma doença, a gente pode ter um... Quem somos nós? Né? Recentemente eu tive uma ex-colega minha, agora, mês passado, servidora pública, foi minha colega, trabalhou comigo, tirou a própria vida.
30 e poucos anos. Estabilidade de quê? Percebe? Todas as minhas fontes são em ti. Veja que oração profunda deste salmista. A oração nos leva a isso, a essa humilhação, de reconhecer que é de Deus mesmo que vem o sustento, que é de Deus mesmo que vem a nossa segurança, que não adianta a gente colocar nosso coração nas coisas deste mundo, que essas coisas podem acabar, né? Podem acabar. O que a gente cantou aqui de Lutero? Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar, não é isso? Quantas pessoas colocam o coração na família, colocam o coração nos recursos, colocam o coração... Mas se essas coisas acabarem? E acabam. Porque de repente Deus tira de nós filhos, Deus tira de nós esposo, famílias inteiras. E aí, para onde vai a nossa esperança? Para onde vai a nossa alegria, né? São mesmo todas as fontes oriundas do nosso Deus? É uma pergunta. A oração nos ajuda a compreender isso. Quinto lugar, nós também recebemos consolo na tristeza. Vamos ver aí, 1 aos Tessalonicenses 3:3. 1 aos Tessalonicenses 3:3. Consolo na tristeza, sim, Deus nos consola por meio da oração. Nós tivemos essa semana visitando a nossa irmã Maria Rosa, bastante triste, bastante chorosa ali, pela perda do Zé. Algumas irmãs da SAF, irmão Wilson, irmão Edson, eu também estive lá. E o que nós fizemos ali? O que nós poderíamos fazer? Né? Irmã Elisete olhou assim, com um rostinho triste, falou, eu não tenho o que falar, pastor, né? Irmã Nilza, eu não tenho o que falar. O que nós fizemos? Oramos. É o que a gente podia fazer, orar, pedindo a Deus o consolo, pedindo a Deus que pudesse aliviar as dores. E é isso que Paulo diz aqui, né? 1 aos Tessalonicenses 3, vamos ler aí? A fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Quer dizer, qual o contexto aqui, né? O porquê desse versículo? Porque Paulo está falando para a igreja que ele tinha enviado Timóteo, né? Versículo 2, Timóteo, ministro de Deus, versículo 2 diz assim, para que Timóteo pudesse, em benefício da fé daqueles irmãos de Tessalônica, confirmar e exortar. Exortar aqui é animar. Geralmente a gente entende exortação como chamar a atenção, né? Como disciplina. Mas a palavra mais próxima da exortação na Bíblia é animar. Exortar é animar. É uma pessoa que está, às vezes, num pecado, ou está desanimada, ela está fria, você exorta, é pôr para fora, né? Então, você tira a pessoa daquele estado de letargia, né? de desânimo, de morte ali, você recupera aquela pessoa, você dá uma alfinetada, né? Uma espetada para ela reagir. Então, essa é a ideia de exortação. E a oração, ela serve para isso, para nos consolar, para nos exortar, para tirar aquela pessoa moribunda, né, que está ali já quase caindo, e que ela possa se erguer. Sexto, produz também em nós espírito de terna resignação. O que é resignação, meus irmãos? Resignar-se é compreender a vontade de Deus sobre nós, é aceitar a vontade de Deus. Eu já vi tantas pessoas não aceitando a vontade de Deus, inclusive culpando Deus de suas situações, né? Blasfemando contra Deus, joguei pedra na cruz, tal, né? Pessoas que blasfemam, inclusive, porque não entendem. Texto muito conhecido, Romanos 12:2. Vamos lá? E não vos conformeis com este século aqui é época, né? Com essa época, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer, como que nós vamos experimentar a vontade de Deus? Tem pessoas que perguntam assim, pastor, como que eu posso saber a vontade de Deus? Paulo diz aqui, renovando a vossa mente. O que significa renovar a mente? Entendendo o propósito de Deus conforme as Escrituras.
Vou dar um exemplo. Deus não diz para mim com quem exatamente eu devo me casar. Não há uma revelação, né? Dizendo assim, trazendo o nome da pessoa, o CPF, o endereço, essa aqui. Não, mas Deus orienta você quanto aos princípios que você deve adotar para que o seu casamento seja aprovado por Deus. E, portanto, se você ouvir a voz de Deus e obedecer a estes princípios, você terá grandes chances de ser bem-sucedido naquilo que você fizer, na escolha que você fizer. Por quê? Porque você vai se encaixar na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode pular, Caio, para a gente fechar os 4 últimos tópicos. Conduzir-nos ao louvor. A oração também nos faz louvar ao Senhor por aquilo que nós recebemos dele. Filipenses 4:4. Vamos lá, meus irmãos, abrir para lermos juntos. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Outro texto também que nos admoesta, né? Porque é difícil se alegrar sempre no Senhor. A gente até se alegra, mas nos momentos bons, né? O problema é alegrar sempre. E o que significa alegrar-se sempre? Não é que você não possa chorar de tristeza em algum momento. Não é que você não possa dizer para Deus, Senhor, está doendo, estou sofrendo. Não, não é isto. Mas é que você tenha a convicção de que mesmo nas lutas, o Senhor está com você e a sua alegria não depende daquelas circunstâncias. Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando. Ela vai caminhar sempre, mesmo nas circunstâncias adversas. A vida é assim também. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo no vale da sombra da morte. E eu vou continuar firme. Ou seja, a oração nos leva a louvar a Deus, saber da soberania de Deus, saber que Ele decretou todas as coisas para o nosso bem, nos faz louvá-lo, nos faz compreender alegremente a sua vontade. Ainda que por algum momento nós tenhamos que experimentar tristeza, ainda que nós tenhamos que experimentar algum tipo de dúvida, mas Ele está conosco, sempre. 8º, exaltar a certeza da vitória sobre o mal. Nós não precisamos temer, meus irmãos, os inimigos que se levantam contra nós. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Veja o que Jó disse aí, Jó 23, 13. Jó 23, 13. Vamos? Mas, se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. O que ele deseja, isso fará. Se Deus quis fazer, se ele resolveu fazer, acabou. Não há quem possa fazer o contrário, desejar o contrário. Então, isto exalta a certeza da vitória sobre o mal. Por quê? Porque a Bíblia diz que Cristo venceu a morte. Então, nós não precisamos temer. Nós não precisamos temer os desafios, a perseguição. Por isso, Paulo disse lá, eu tenho prazer nas fraquezas, nas tribulações, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Fazendo aí a relação com os dois textos, né? Coríntios e Filipenses. Finalmente, penúltimo tópico, nos dá, ou conferir-nos, né, dar a nós, a plena certeza da salvação. Nós não precisamos ler os 10 versículos, para que a gente não se estenda muito. Os irmãos conhecem o Salmo 91? Vamos ler o primeiro versículo, né, do Salmo 91. O salmo que é muito utilizado, né, pelas pessoas para deixar as Bíblias abertas nas casas ou nas empresas para espantar os maus olhados, né? Aquela bibliona grandona assim, o pessoal abre e deixa lá para espantar os fantasmas, né? Usa geralmente é o Salmo 91, né? Vamos ler aí? O que habita
no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. 2. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Então, é a certeza de que o nosso Deus nos salvará. Nós estamos debaixo da sombra do Senhor. Mal nenhum nos acontecerá, né? Cairão 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, né? Aqui o texto está falando exatamente desta proteção do Senhor em relação à nossa salvação final. Nós não perderemos a salvação, porque diz Paulo, aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E finalmente, irmãos, a oração também nos oferece um lugar de descanso para o coração. Vamos ver aí Êxodo capítulo 15, versículo 11. Êxodo 15, 11. Êxodo 15, 11. Vamos lá? Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Lindo esse texto, né? Então é o reconhecimento do coração crente, e isto é uma oração, né? É uma oração, de que nós só podemos descansar verdadeiramente neste Deus que é soberano. Então, a soberania de Deus, ela cria em nós todas estas circunstâncias que nós vimos aqui, né? E aí, eu quero encerrar, meus irmãos, pode passar aí, Caio, por favor? Eu quero encerrar com estas duas citações aqui do Pink, né? Ele diz assim, a oração foi designada por Deus, ou melhor, desculpa, a oração foi instituída para que o próprio Senhor Deus seja honrado. E aí ele coloca 3 maneiras, né? Deus quer que reconheçamos o seu domínio universal sobre todas as coisas. Deus quer que o adoremos acima de todas as coisas. E Deus quer que façamos tudo para a glória dele. Pode passar, Caio, por favor. A oração foi designada por Deus a fim de ser uma bênção espiritual para nós, um meio para o nosso crescimento na graça. 4 coisas que ele coloca, que nos faz crescer na graça. Nos humilhar diante dele, como nós vimos. O exercício de nossa fé, como também nós falamos. O exercício de nosso amor por ele. A nossa devoção, a nossa piedade. E também para nos ensinar o valor de suas bênçãos. Porque quando nós oramos, nós damos valor àquilo que temos dado por Deus, né? E finalmente, Caio, por favor, meu querido. Isso, aí eu vou pedir que a gente leia juntos, irmãos, esta definição, eu achei muito propícia, né? Muito bíblica esta definição de oração, que não é a definição que está nos catecismos. Quando a gente chegar lá nas perguntas finais, né, que tratam da oração, nós vamos ver a definição do catecismo. Mas eu gostei muito dessa definição. Vamos ler juntos? O que é oração? Oração não é tanto um ato, mas uma atitude de dependência de Deus. Orar é uma confissão feita pela criatura, reconhecendo sua própria fraqueza, sua total incapacidade. Orar é reconhecer nossa necessidade e expô-la diante de Deus, né? Que Deus nos ajude. Então, meus irmãos, eu vou compartilhar esses slides no grupo da nossa igreja, para que os irmãos possam depois também estudarem, né, em suas casas e também individualmente, e que a gente possa, com a graça do nosso Senhor, crescer, né, nesta graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, e que, ao compreendermos o quanto o nosso Deus é soberano, nós apliquemos isto às nossas orações, né? Ao crermos na soberania de Deus, Deus é infinito em poder, que nós saibamos, como crentes, nos colocar diante dele em oração, crendo de que ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que ele mesmo faz executar ou faz operar por meio da sua santa vontade. Que ele, portanto, nos dê esta certeza de fé, né? Para que a nossa oração não seja apenas um conjunto de frases decoradas, né? Mas que seja mesmo um derramamento
sincero, espiritual, santo, da vontade do nosso Deus, para que assim Ele cumpra em nós, né, os seus decretos e nos ensine também a viver de acordo com a vontade dEle. Amém, meus irmãos.